Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bit. Esse é o episódio 73, né? Aqui no podcast do Mexido Digital. Eu sou o Michael e, como sempre, estou aqui acompanhado do meu co-host, o Jeff. Fala aí, Jeff. Estamos de volta aí depois de meses parados. Não, então, a gente tava fazendo outras atividades, inclusive... Pessoas vão dizer, meu Deus, que absurdo, passou tanto tempo, a gente estava esperando o novo ano. O ano novo. Sim, é verdade. O ano novo astrológico, porque já passou o ano novo gregoriano, aí passou o ano novo chinês, e agora tá vindo o ano novo astrológico, tá vendo? O famoso alinhamento das estrelas, né? A gente estava esperando esse alinhamento das estrelas pra gente poder recomeçar aí nossas gravações, até porque assim, a gente sabe que tem muitos fãs aí ansiosos, né? Nossos ouvintes. Ixi, teve uns recadinhos, quase rolou ameaça de morte, mas tudo bem, não, é legal a gente sentir esse calor humano, sabe? É legal. Viva a internet. Mas assim, vale lembrar aqui que o nosso podcast, né, a nossa ideia aqui é trazer nossa opinião bem resumida sobre alguns pontos, naquele formato almanac, sem spoilers, a gente traz o mínimo de spoilers possíveis pra galera ter algum direcionamento aí, né, a gente sabe que hoje em dia tem muito mais conteúdo do que a gente consegue assistir, e aí a ideia aqui é facilitar, né, pra dar uma direcionada e tal, sem estragar surpresas. E sem fazer aquele fomo no pessoal que escuta e na gente, né? Que é aquele fear of miss out, né? Sim, olha aí. Também é cultura. É nóis. É nóis. Então vamos lá para o preparo do baião, que é o momento em que a gente mistura os ingredientes aqui nesse mexido e, né, para servir para os ouvintes aí. Vamos lá. Eu acho que pode ser você, Jeff. Começa aí, fala aí qual que é o seu primeiro ingrediente aí, o que rolou. Rapaz, então, a gente começa, porque essa aqui é uma edição especial, como diz a tradição, né? Mais ou menos nessa época, a gente vai falar muito de Oscar, né? Então, a gente vai comentar no final. Cerimônia. A gente esperou, olha, isso é tática, tudo isso e você foi nosso correspondente aí no tapete vermelho que tem na sua sala, né? Sim, mas você exatamente. Assistiu de lá. Eu vi a transmissão das pessoas vendo. Boa. Eu vi algumas fotos depois na internet, vi umas fofoquinhas. Boa. Depois a gente vai comentar, mas a gente viu muitas obras para fazer esse especial aqui, né? E a gente vai começar com Foi Apenas um Acidente, o filme iraniano. Momento sapatinho verde um pouco. O filme em si, gente, eu vou ter que confessar uma coisa aqui do meu coração, que é o seguinte: cinema iraniano, eu deveria, como Sapatinho Verde, ser mega, mas eu tive experiências até tragicômicas. Tem o famoso balão azul, branco, que era das meninas, cara, eu rolei de rir, e é um filme triste, entendeu? Então, do filme iraniano, digamos que é um filme um pouco diferente, meio uma pegada mais arte, mais filme francês, sabe? Godard, aquelas paradas viajantes. Não, até que não, é assim, mais do corte, assim, longo, a expressão do ator, ele fala pouca coisa, ou ele fala assim, nossa, fala uma verdade, você fica, caraca, uau, entendeu? Geralmente o filme iraniano é mais assim, mas esse filme é diferente, esse filme é outra pegada, e esse filme, se quem for ver, tem que ir mais ou menos no coração aberto, porque é o seguinte, é um filme excelente, assim, eu não posso dizer, uau, meu Deus, que filmão. Pra começar, tá em algum streaming esse filme? Boa pergunta. Será que tá lá no MUBI? Cara, eu acho que sim. Eu tenho a impressão que sim. Vamos checar em algum aqui. lugar deve estar lá, né? Porque... Pior que tá. Caraca, moleque, isso é bom, hein? Olha aí, isso é bom. Olha aí. Boa, Michael. Não foi combinado, hein? Não foi combinado. Então, e ele é um filme que é o seguinte, qual é o plot, né? Ele é filmado no Irã e é um cara que tá trabalhando lá numa oficina e chega uma família com um carro quebrado, né? Tarde da noite.
E esse cara, ele tá mais no fundo da oficina e ele tá lá fazendo outras coisas e ele escuta um barulho bem peculiar do cara andando, do cara que chegou com o carro quebrado com a família, a criança pequena e a mulher grávida. Ele andava com uma prótese e ele fazia um barulho muito especial. E aí ele falou, peraí, esse barulho é do torturador tal, entendeu? E aí ele fica com essa ideia na cabeça. Cara, será que é? Será que não é? E aí ele começa a ir atrás desse cara. Rapaz, o filme, ele é interessante nessa dúvida, né? Aí ele pega outras pessoas que sofreram a tortura e fica nessa dúvida. É ou não é, né? Parênteses, porque eu acho que não é assim, não foi proposital, mas eu quase certeza que o Veríssimo escreveu um livro sobre isso. Tinha um cara bem parecido, que o cara foi fazer compras no supermercado e viu o ex-torturador, e ele começa a perseguir e tudo, esse ex-torturador, e não sabia o que fazer com a caçador e tudo. O filme tem um pouco essa pegada. Ele tem umas barriguinhas? Tem umas barriguinhas, tem umas coisas assim que você, tá, meu amigo, vamos, né? Mas tem uma hora, mais pro final, não, tem uns momentos engraçados e tudo, então eu acho que vale a pena pra conhecer a realidade de um povo que, pô, tem muita semelhança, assim, todo mundo fala isso, que o iraniano é o brasileiro do Oriente Médio. Interprete da forma que você quiser. Cada um né? receba da forma que quiser. Isso. Né? Não, porque eles são um povo engraçado, sabe? Eles ajudam e tal. É muita coisa assim, que a gente tem muita coisa parecida. Mas só que, pô, tem essa questão da tortura e tudo, a gente tem esses pontos de contato, sabe? Nas duas histórias. Então é um filme interessante para isso, mas o final ele é muito interessante e, cara, os últimos 5 segundos, eu não tô de brincadeira, eu sei que vocês já ouviram falar daquele que ganhou um Oscar lá, que tem a moça, ai meu Deus, qual é o nome? A Nora. A Nora, os últimos 5 segundos, na minha opinião, valem um filme, mas esse, mais ainda. Porque acontecem umas coisas nos últimos 5 segundos e que tem que prestar atenção, porque é com o som que você vai perceber. Cara, é muito show, muito show. Mas eu acho que acima de tudo isso é a dificuldade, cara, impressionante o cara gravar isso no Irã, com o risco de ser preso, torturado, deportado, sabe? E os caras conseguiram toda aquela amor pela arte, né? Você quer amor pela arte. Muito. Aí o cara foi preso, o diretor, aí foi uma confusão e tudo. Então, vale a pena, sabe? Eu achei, ganhou a Palma de Ouro, né? E ganhou indicações ai, meu Deus do céu, no Oscar e tudo. Mas, cara, é um filme que é um pouco lento, tá, gente? Então não é pra todo mundo. Acho que é mais ou menos isso. Mas fazendo um contraponto, a gente falando em todo mundo. E aí, como é que é o Pluribus, Michael? Pois é, vamos dar aquele shift aqui pro lado mais pipoca do podcast, que a gente já tem o lado sapatinho verde, vamos pro lado mais pipoca aqui, né? Dale. É um contraponto aqui. Mas assim, Pluribus, que é uma série aí que causou ondas aí, né, na mídia e tal, principalmente pelo fato de ser a nova série do Vince Gilligan, que foi o criador de Breaking Bad, né, que é considerado por muitos aí uma das melhores séries de todos os tempos, e com razão, que realmente é muito boa e soube acabar na hora certa, né, diferente de outras séries, inclusive uma que ele criou, que foi Arquivo X, né? Ou seja, ele vem de uma pegada bem ficção científica. E nessa série, depois de Breaking Bad, ele fez Better Call Saul, que é muito famosa, muito bem vista também, né? Dramaticamente falando, que tem uma ligação com Breaking Bad, né? Que é sobre o advogado lá, como é que ele se transformou no Saul Goodman. Depois ele volta, né? Ele agora vem com esse Pluribus para suas raízes de ficção científica, né? E aí, qual que é a premissa do seriado, que é interessantíssima, né? É como se pesquisadores aí que ficam monitorando o espaço para captar transmissões, eles conseguem captar um sinal, e nesse sinal eles vão decifrar
o sinal e eles percebem que tem um padrão. Eles percebem que esse padrão é um DNA, tipo uma coisa assim, um DNA de um vírus. E aí Mas é por que lógico, não, né? né? Por que não? Por que Aí é não? lógico que eles falam assim, vamos fazer, né? E é lógico que isso vaza de alguma forma, contamina. E aí a causa, assim, a infecção desse vírus, a pandemia, o que ele causa? Ele cria uma mente coletiva. Então, se duas pessoas estão infectadas, essas duas pessoas elas têm uma mente coletiva e elas conseguem se comunicar entre si. Enfim, os dois funcionam como se fosse é aquela mente de colmeia que chama, né? É como se fosse uma. Então, aí a tendência é ir infectando. É para todo mundo virar membro dessa mente coletiva. E essa mente coletiva é muito engraçada, porque ela é super pacífica, entre aspas. Ela é como se fosse um vírus de cura universal, porque aí ela é totalmente contra matar, contra fazer várias coisas, sabe? E aí o seriado explora isso, só que o que tem? É lógico que a gente tem aí algumas pessoas bem selecionadas, pouquíssimas pessoas que não foram infectadas, que são imunes, né? E aí ele conta especificamente a história de uma delas, foca, né, em uma delas, que é a Carol, que é interpretada pela Rhea Seehorn, que é lá do Better Call Saul, né? Que trabalhou com ele no Better Call Saul, uma excelente atriz. E ela é uma mulher, uma escritora de meio, assim, como é que eu vou dizer? Não é muito feliz porque ela acaba tendo que escrever esses romances de cabeceira para vender. Não era, a ideia dela era ser uma escritora de maior significação literal, digamos assim, né, literária, mas ela acaba sendo só uma autora desses romances de cabeceira que mulheres gostam muito, né, de ler e tal. E ela meio assim decepcionada com isso. E aí o filme explora como é que essa mulher reage, né? Uma situação dessa. E aí, assim, essa premissa é explorada de uma forma muito... Como é que funciona essa mente coletiva? Né? Cara, é fascinante, assim. E a produção é muito caprichada. Realmente tem momentos que você fala, cara, como é que eles conseguiram fazer isso? Filmar isso, né? E também a questão do efeito prático. Porque o Vince Gilligan tem essa pegada muito de evitar muito efeito especial, né? Ele foge um pouco disso. Então tem essa pegada bem prática. Só que o ritmo é muito lento, né? Muito lento. Para quem já conhece, né, assistiu principalmente o Better Call Saul, acho que o Breaking Bad o ritmo não é tão lento quanto esse. Mas é uma pegada do Vince Gilligan nesse seriado que, assim, tem cenas assim de 10 minutos que não acontece quase nada. É impressionante. Você fica assim, meu Deus, anda aí, faz alguma coisa. Né? Verdade. E dá um pouco de falta de paciência. Aí qual que é a consequência disso? A gente tem poucos episódios na primeira temporada e não anda quase nada. Você descobre muito pouco sobre essa mente coletiva, né, o que ela está querendo, quais são os passos, a mulher, né, como que ela se coloca nesse novo cenário onde sobraram pouquíssimos seres humanos independentes no mundo, porque... E aí o mais interessante é essa premissa, a forma como ele trata temas, né? Esse negócio da mente coletiva, né? Dessa coisa é como se fosse, trata aquela questão da histeria coletiva, né? Da coisas de redes sociais, essas temáticas. O que é ser humano, né? É assim, a questão de você poder decidir por si só, mesmo que seja coisas erradas, enfim. O seriado debate essas coisas de uma forma bem legal. Sim, mas... Eu gostei muito. Só que tem esse problema e até embalar demora, até dar uma embalada, e faz uns flashbacks que demoram também, um absurdo. Nossa, verdade. Os alguns são... vai, meu filho. Verdade. Tipo assim, ele dá uma esticada violenta nesse seriado, mas como a premissa é muito bacana, eu acho que ainda vale a pena. Vale a pena, porque de fato é algo que é bem inovador, assim. Então, um conceito, né? Aí fica a curiosidade de saber o que ele vai trazer na próxima temporada, né? Porque nessa foi bem pouquinho. Foi.
Chega, deu medo, porque assim. Exatamente. Fala assim, eu não sei se ele. Tipo, sabe que é aquela coisa assim, né? Meio George R. R. Martin, o cara não sabe. Isso, A galera fica falando, acho que ele não sabe como é que vai terminar essa parada ainda. Ele teve uma ideia boa e isso acontece, né? Assim, isso é muito comum. Eu, por exemplo, que já escrevi 2 livros, eu tô com uma história na cabeça, mas o final dela ainda não tá muito fechado. Assim, eu até já comecei a rascunhar ela bem, mas ainda não tem um final. Então, assim, pra mim fica difícil eu começar, porque a minha ideia é até publicar no nosso blog, né? Aí fica difícil você publicar se você já não tiver o final certo, entendeu? Na sua cabeça. Sim. Porque a ideia, às vezes, que passa é isso. Acho que ele nem sabe como quer terminar isso ainda. E isso é um problema sério, né? Um problema sério. Principalmente se já começou o seriado. A gente pegou um certo trauma de um Lost aí, né? Pois exatamente. Uma ideia muito boa, né? Às vezes, assim, mas não termina legal. E aí? Como é que faz? A gente já viu isso, né? E falando em não terminar legal, né? Eita. Não, brincadeira. A Hamnet porque, né, tem uma peça e tal, e tem a ver. Realmente é um momento de curiosidade, bem no começo do filme ele fala isso, que Hamnet, na verdade, é a forma antiga de Hamlet, né? Então não é à toa. E a gente vê a história ficcional, né, porque ninguém sabe realmente como é que o William Shakespeare, né, viveu, e aí tinha uma esposa que era a Agnes, né? E, cara, ficou sempre no imaginário que a Agnes era uma chata, histérica e tudo e tal. E esse filme, que é baseado num livro, né? Ele tenta juntar outra hipótese, né? E se na verdade a Agnes, na verdade, ela passou por tantos traumas, né? Tantas tragédias que, né, ela teve esse tipo de comportamento, né? Então, o filme, ele cara, tem o Paul Mescal, né? Eu confesso, tem gente que fala, não, mas ele é um bom ator. Nesse eu achei ele tão... Cara, o William Shakespeare é um personagem complicado, né? Assim, complicado, de você... se imaginar, assim, eu achei que ele entregou tão pouco. Nossa, tem uma frase lá que eu também... você vai começar falando mal do filme? Não, mas veja bem. É porque tem uma parte lá, que é uma parte no caso, que eu não vou dar spoiler, que eu falei assim, não, gente, não, sabe? Tem uns momentos assim meio... Mas tem uns momentos muito bacanas. Mas tem uns momentos também muito não legais, no sentido de, vai, chora. Então o filme, ele aproveita alguns momentos, deixa meio melodramático. Tem uns momentos que realmente são bem emocionantes. A Jessie Buckley, ela faz a Agnes, ela leva o filme nas costas, na minha opinião. Tem momentos de performance que ela eu não vi o filme todo ainda, que eu sou desses, que não tô mais conseguindo ver, tem que ver por partes. Mas eu gostei muito da interpretação dela. Eu concordo com você, que ele, em alguns momentos, assim, me lembrou, eu falei assim, ele tá fazendo o gladiador? Tá fazendo... Isso! Porque ele é o gladiador, né? Tipo assim, cara, ele não tem um alcance muito grande como ator, ao meu ver, né? Não achei, pelo menos. Nossa, eu lembrei muito do Gladiador. Nossa, eu odiei a atuação dele. Nossa, ali eu posso falar... Ali é ruim, gente. Não, ali eu posso falar com tranquilidade, sabe? Ali é ruim. E nesse ele é ok. Ele é ok, né? Você gostou mais do Joseph Fiennes fazendo William Shakespeare no Shakespeare Apaixonado? Ou... aquele momento Cara, eu acho que sim. Vamos combinar? Sim. O Shakespeare Apaixonado era tudo isso? Não, a gente não, mas... Sim. Ganhou uma pancada de Oscar, né? Mas ganhou 7, na verdade. 7? Não lembro. Não lembro quantos. Uma coisa assim. Cara, é uma quantidade absurda. Mas isso aí a gente deixa pro Oscar sobre... A gente vai conversar sobre o Oscar daqui a pouco. Mas, cara, tem uns momentos muito bonitos no filme, tem uns momentos bem legais, assim. Mas, assim, é um filmão? É um filme legal. Eu diria que é um filme legal, porque ele fala muito sobre morte, luto, fala sobre superação, a família, né? Sobre um sonho, uma obsessão, né? Então,
E também fala muito sobre o amor de mãe, né? E de pai, e como é que as pessoas lidam com a morte de forma bem diferente, entendeu? Ele tá passando nos cinemas hoje em dia, no momento, e também no YouTube. Tá alugando no YouTube, né? Por 40 conto, praticamente. É legal, assim, é um bom filme, só que a sua terapia tem que estar em dia, porque tem algumas cenas e algumas histórias podem ser um pouco de gatilho Tem para algumas pessoas. a mulher, rapaz, a mulher é bruta lá. A mulher não é Sim. Nutella, não. A mulher. Não. E tem umas situações que ele sabe? Você fica assim, ai, né? De fato. Falando em ele. E falando em situações complicadas, vamos lá pro. Boa! Descasca essa bomba, vai! Vamos lá pro Stranger Things, né? Na Netflix, pois é, última temporada, que foi dividida em 2 partes, na verdade, né? Uhum. E aí, esse seriado é um seriado, assim, a meu ver, icônico pra Netflix, porque praticamente lançou a Netflix, né? Foi junto com quando a Netflix estava precisando de conteúdos originais de qualidade, e não só lançou a Netflix, como também essa moda de nostalgia dos anos 80, né, para seriado, filme, porque ele explora muito isso, se passa durante os anos 80, né, e aí faz muita referência a coisas dos anos 80, então a galera igual a gente que cresceu nessa época, pô, fica amarradão, e só que o primeiro grande problema aí, né, de 10 anos que a gente tem aí as temporadas, é que os atores envelheceram, né? Eram crianças quando começaram. E aí como é que você mostra, né? Porque assim, durante a história eles não tem como, eles têm que continuar lá no colegial, né? Pra ser essa parada anos 80. E aí, cara, eles simplesmente ignoram. Então você vê adultos fingindo que são adolescentes ou crianças em alguns casos. Muito louco, né? Muito maluco, assim, gera algumas situações até engraçadas que você fala assim, caraca, tá bom, beleza. Mas, bom, eu não sei se eles tinham muita opção, né? Eu acho que entre isso e fazer efeito especial, daqueles de aging, né? Também não, digital, eu ainda prefiro essa abordagem deles. Ignora, segue em frente, ou então mudar atores, né? Eu acho que também não seria legal. Então, fazer o quê? Não tem realmente o que fazer nesse caso, eles não tinham como filmar tudo, enfim. Porque muitos deles fizeram muito sucesso, ficaram com a agenda complicada, para você juntar essa galera é difícil, então é complicado. E paciência, né? Agora, assim, em termos visuais, teve uma evolução bem clara, considerável em relação à temporada anterior, a primeira parte do final da série, porque você vê que eles gastaram bem mais e tem muito efeito visual essa última temporada, muito mesmo. O próprio Vecna, né, ele abandona lá a fantasia dele de borracha, que era bizarra, e agora é uma fantasia cheia de efeito especial, assim, coisas que movem e tal. Nessa última temporada ficou bem melhor mesmo. E mais assustador, né? Então, assim, eu achei que isso foi bem bacana. Eles tiveram decisões criativas polêmicas, né? Eu não vou entrar muito aqui para não dar spoiler, que não é a nossa ideia. E os episódios foram muito extensos. Cada episódio era um filme, praticamente, 1h30. O último episódio, sei lá, tem 2 horas. Não precisava. Foi muito extenso. Deve ter dado um trabalho, gastado uma grana violenta, né? Mas pelo menos assim, o seriado eu achei que ele se manteve fiel ao estilo dele, né? Que mescla esse humor com aventura e algumas pitadas de terror, tirando essas decisões criativas polêmicas que eu achei que eles tomaram no decorrer do seriado, né? Talvez até por uma exigência da Netflix de incluir determinados temas, mas enfim, acho que faz parte do pacote e paciência. Mas para quem acompanhou tudo, eu acho que vale a pena ver o desfecho, que é um desfecho. É melhor do que assim, falar, vamos cancelar. Todo mundo cresceu e tal, então assim, não vamos ter um desfecho. Pelo menos teve um desfecho e pronto, acabou, todo mundo segue a vida, entendeu? Vambora. Foi uma escolha que eles fizeram e vamos nessa. Mas muito viajante a trama, a escolha que eles fizeram para explicar como é que era o negócio do mundo invertido e tal, uma parada bem maluca, né, de dar inveja lá ao Interestelar.
Ixi, Maria. Mas enfim, acabou, vamos acabou, vamos em frente, deixa os caras fazer filme de adulto agora, fazer seriados, né, de adulto e tal, filme arte. Falar em filme arte, né, e polêmica, vamos falar aí do Marty Supreme. E aí, eita, qual que é a polêmica suprema aí do Chalamet, Mano, eu vou te falar, cara, gente, eu gosto do Duna e tal. Não, ele é um bom ator, o time de Chalamet é um bom ator, mas ele tá forçando a barra, né, pra ganhar Não, Oscar, mas ele tá pedindo, uma antipatia, assim, primeiro porque ele, pra quem não acompanhou, fofoquinhas, ele teve uma entrevista, e essa entrevista saiu depois da votação, então... o resultado pífio, ou seja, não levou nada no Oscar, ele foi indicado várias vezes, mas não ganhou nada, e eu sinceramente eu sei por quê. Cara, ele chegou numa entrevista e falou, não, porque isso é tipo... Como é que é? É tipo ópera, balé, essas coisas que, né, quem é que gosta disso? Mais ou menos ele falou isso. Não faz mais sentido hoje em dia, né? Tá em decadência, tipo assim. Isso. Aí, não, meu amigo, mas, enfim, se você não gosta, é uma coisa, mas, sim. Não sou muito fã. Beleza, mas, cara, tem toda uma arte, tem todo o preparo, tem nossa, e, enfim, né, assim, aí você reduzir, assim, tem esse negócio de ator também, não tem nada a ver. A gente vai botar aqui uma IA, eu quero ver o que ele vai falar. Pois não vai gostar, né? Exatamente. Não vai gostar. Em algum momento pode chegar a isso? Pode. Mas voltando ao filme, esse Marty Supreme é o seguinte, é um cara, é um jovem adulto que... Chato igual o Chalamet, né? Chato. Isso. Exatamente. Cara, é assim, eu acho que o filme, ele veio num momento muito ruim, entendeu? Porque é um suco do self-made man, sabe? Do tipo, eu nasci em condições ruins, eu tenho uma situação ruim, mas eu vou dar um jeito, e eu vou dar um jeito, às vezes, nada muito ético. Muito pelo contrário. Se precisar... esculhambar a pessoa, se eu precisar mentir, se eu precisar fingir, tô dentro, sabe? E o cara é cheio de 171, o cara era mulherengo, sabe? E aí numa dessas dele, ele engravida uma moça, que era casada. E aí, ele é muito bom de tênis de mesa, né? E aí, de fato, ele né, bate um pouco com a história real, né? Ele, de fato, classificou e foi para os Estados Unidos e, no tempo, claro, toda a tradição era da Ásia, né? Assim, a Inglaterra conseguia fazer uma ou outra coisa, mas os Estados Unidos não era aquela febre, né? Que ele realmente ajudou a popularizar pra caramba. Que inclusive é retratado bem no Forrest Gump, né? Essa questão da Ásia aí, que era a galera que dominava. Aquele documentário chamado... o documentário chamava Forrest Gump, mas, cara, o personagem é muito irritante. Michael, meu Deus, que cara irritante, que cara chato, que cara babaca, que cara, sabe? Ele é o protagonista, ele é um antagonista, praticamente, cara. Assim, não tem como você torcer pra um cara daquele. Não, gente, desculpa, mas não tem como, né? E aí tem uma última cena que você, mas ele não. Mas não dá pra torcer pro cara. O cara é muito babaca. E... Não, é muito babaca. Nossa, e é interessante que existe um filme da BBC. Um filme... É tipo torcer pra seleção com o Neymar jogando. Polêmica! Nossa! Então, tipo isso. O departamento jurídico falou que não. Ele não quis dizer isso. Ah, tá. Falou que não. Não, que, é verdade. Na verdade, não é verdade. A gente... É uma piada que não é baseada em fatos reais. Isso, por favor. Não nos processe. Mas cara, eu vou te falar, é um filme que você fica assim, meu Deus, sabe? Cara babaca. Você fica torcendo. E tem um pedaço do documentário da BBC de um jogo que ele ganhou mesmo e tal. Então é bem interessante. Começa com o feminino e depois vai para o masculino e você vê o real. Caraca, é muito impressionante. É muito impressionante, realmente. Mas o cara é chato pra caramba. Então, se você quer passar raiva e ver como não ser uma pessoa daquele jeito, por favor,
E aquele, sabe, aquele esquema que eu tenho que ganhar de qualquer jeito, cara, nossa, assim, bem self-made man, sabe? Cara, isso, então, você vai passar muita raiva. Mas assim, é um bom filme, ok, entendeu? Agora, merece Oscar? Não, ainda mais pro cara. Pronto, falei. Entendeu? Pronto, falou, é isso aí. Não ganhou e foi justo não ganhar. Outras pessoas passaram um pano e falando em passar o pano. Opa, olha aí. Falando em pessoas que você não pode aprender o comportamento. Boa! Vamos falar aí da Empregada, esse filme que é a adaptação de um livro do mesmo nome, que no inglês chama The Housemaid, que é um best-seller aí da Freida McFadden, né? Só que eu não li o livro, então não vou analisar a obra literária, eu vou me ater aqui ao filme. Porque assim, é um livro que bombou aí, principalmente entre as mulheres. Foi. É fácil de entender por quê, mas assim, bombou muito aí no círculo feminino e muita gente ficou esperando, né, essa adaptação e tal. É a história, né, de uma mulher com dificuldades financeiras, uma mulher que ex-presidiária e tal, essas coisas, e está em condicional e precisa trabalhar, nos Estados Unidos tem isso, né? Quando você está em condicional, você tem que organizar a sua vida, senão você volta para a cadeia. E aí ela começa a trabalhar por alguma questão, ela tenta buscar dinheiro de empregada, assim como empregos, né? De empregada doméstica, de babá, essas coisas. E aí ela descobre uma casa de alta classe, né? E o pessoal convida ela para trabalhar lá. Ela mente no currículo dela, fala, não conta lá os antecedentes. Só que é aquela coisa, né? Não existe almoço grátis, então ela começa a descobrir aos poucos que tem mistérios macabros ali naquela casa. Que é basicamente um casal, é um cara com muita grana, uma mulher e uma filha. E aí, só que parece que aí a menina não é filha deles. É uma confusão, uma coisa assim, filha da primeira mulher, não sei, é uma coisa assim meio estranha. Mas enfim, e aí ela começa a descobrir e aí o filme vai desenvolvendo, assim, que mistério, o que é isso, como é que a mulher reage, como é que a outra reage, enfim, eu não vou, dar spoiler aqui, como a gente já falou. Ele prende o espectador, né, escala o suspense aí de maneira interessante e tal, só que o roteiro é pouco realista, pouquíssimo, assim, a mulher toma decisões e você fala, sério, parece aquele filme do Jason, você fala assim, não, sabe, em vez da pessoa, sei lá, liga pro 911, não, a pessoa vai correr pro mato. Não, ou pior, né, vamos pra aquela casa abandonada ali, que parece uma boa ideia, né? Não, aquelas decisões você fala assim, sério mesmo? Você vai fazer? Você fala assim, né? Tipo assim, a história tem que caminhar para esse lado. Eu já entendi, não precisa ficar esfregando na minha cara. E o terço final do filme, para mim, foi um problema seríssimo, porque ele se rende, né, à intenção de chocar e perde a mão. Perde a mão, né? Para mim pesa o fato em relação a isso, dele ser uma apologia à vingança e justiça pelas próprias mãos. Que é uma coisa que, infelizmente, cara, tem ganhado muita força, né, nessa nossa realidade polarizada. Tanto que eu assisti no cinema, né, esse filme, e a galera aplaudia, vibrava. Aí você fica, eu falei assim, caraca, meu irmão. Aí não é à toa, meu Deus. né? Não é à toa que você vê, assim, gente matando gente no trânsito, entendeu? Porque assim, não, tu fez coisa errada comigo, bicho. Tá ferrado. Tá ferrado. Tipo assim, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser com você. Então, assim... e aí fica aquele questionamento, né? Se você faz com o vilão pior do que ele fez com você... Quem que é o vilão? Ou, como diria o Batman, né? Cuidado pra não ser quem você combate. Exatamente. Né? Então, assim, é complicado, né? Mas, assim, esse é um tema mais polêmico, mas mesmo assim, eu achei que o filme tropeçou nessas questões que eu falei. O roteiro muito fraco. E aí a gente tem boas atuações da Amanda Seyfried, que faz o papel do cara, e o Brandon Sklenar, que é o cara, o cheio da grana, que é o dono, né, da casa. Mas elas são marcadas por esse roteiro ruim.
e por essa perda de mão no final, que vai só para o choque, para aquela coisa, né, do choque mesmo. Então, não sei se eles mudaram do livro e tal, como eu falei, tô analisando o filme. Não, pior que o pessoal falou que é bem diferente o livro. O livro é outra pegada, o pessoal ficou até chateado. O pessoal ficou bem chateado. Sério mesmo. Pois é. Quem era fã, né? Eu não entendi. Li então, realmente eu não sei. Eu sei que no cinema tinha uma galera que aplaudia e tal, falava assim, nossa. Aí, tipo assim, né, eu começava a falar, acho que eu vou embora. Tô com medo. Exatamente. Fica com medo. Fica com medo. Tipo isso, né? Mas assim, enfim, fica aí pela curiosidade, né? Às vezes para quem lê o livro e tal, né? Mas assim, vamos lá, vamos seguir em frente aí, vamos para os cantores, isso aí, é uma coisa mais animada, é um reality show? Não, cara, é um curta, a gente entra ainda do Oscar, porque a gente vai fazer uma dobradinha, que é o seguinte, a gente vai falar dos ganhadores porque esse ano aconteceu uma coisa que não acontece não sei quanto tempo, 30 anos, uma coisa assim, de empatou na votação, de curta, e duas obras ganharam, e são relativamente fáceis de assistir, né? Como o meu amigo Gustavo, se estiver escutando aí, ó, olha a contribuição sua aí, que realmente, cara, curtas, infelizmente, não tem a exposição como às vezes verdade. Mereceria. São histórias muito legais. Tanto que alguns curtas renderam filmes e alguns viraram até série. Não sei se era uma boa ideia, mas enfim, né? Mas alguns curtas definitivamente merecem uma atenção, né? E desse ano... No ano passado a Netflix fez um curta que gerou polêmica porque parecia um filme de Hollywood, né? Exatamente. Mas você fica assim, que foi com o Benedict Cumberbatch lá, não é essa pegada, Sim. né? Não é essa pegada. Aí tipo assim, isso aqui é pra ganhar o Oscar mesmo. Aí tá sacaneando, né? Aí apelou. Não, e esse aqui não, ele é simples, a história é super simples, que é o quê? Tem um bar perto de uma linha de trem lá e, cara, o bar que tá super deprê, tá todo mundo deprê, todo mundo ferrado, e aí o dono fala assim, não, mas aqui tá meio desanimado e tal, e tem um cara chato pra caramba pedindo dinheiro pra tomar uma birita. Porque eu tô em tratamento de drogas, né? E aí o pessoal, não tem não, deixa eu beber a minha bebida aqui. E o cara enchendo o saco, aí uma hora o cara fala assim, como é que eu posso ganhar dinheiro? Cara, se você canta bem, aí, eu canto muito bem, eu sou o bichão. Né? Aí, você é o bichão, tá vendo aquele senhorzinho ali com os tubos? Aí tem um senhorzinho todo ferrado com uns tubos de oxigênio. Aí ele, não, tô vendo ele, cara, ele é o melhor cantor que você já viu. E é o quê? Aí pronto, cara. O filme, ele pega esse argumento que é baseado de um conto de 1850 e bolinha, né? E, cara, a engenharia de som desse curta é bem interessante, cara. Acho que as interpretações, realmente chamam muita atenção, mas a parte mais curiosa é que eu acho que é a interpretação das pessoas mais a execução musical. Então, tecnicamente é um musical? Sim. Eu gosto de musical? Não. Mas, cara, é muito bonito, assim, é um filme simples, rápido, sabe? E, caramba, muito show. Vale muito a pena. Dividiu, né, o prêmio, como eu falei, e o segundo, tá lá na Netflix, são 10 minutinhos, 11 minutinhos, vale a pena, interessante, como é que eu acho que a grande mensagem do filme, não, spoiler, cara, como a gente compartilha dor, às vezes, com canto. Olha que legal, né? Assim, como esperança. Duas pessoas trocando saliva? Não, esse é o outro que a gente vai falar. Tá, entendi. Mas esse, os cantores, eu acho que como a gente compartilha a dor, a esperança com a música, né? O poder da música, né? Então, acho que valeu a pena por isso, né? 10 minutinhos, assim, acaba rapidão. Tranquilo.
Vale a pena. E falando em rapidinho, eternidade. Porque hoje em dia, para muitas pessoas, né, um vídeo de 10 minutos é uma eternidade. Então, a galera tá meio estressada. A galera só quer saber de curtas e TikToks. Mas enfim, verdade. A gente não vai resolver os problemas da sociedade. Vamos falar aqui de coisas. Então, esse Eternidade é um filme lá na Apple TV Plus, tá lá. É uma comédia romântica. E explora uma premissa também legal, que é como se existisse uma estação intermediária, e ele leva isso de uma forma bem literal mesmo, estação, porque você chega lá tipo de metrô, após a morte. E aí essa estação serve para você escolher onde que você quer passar a eternidade. É como se fosse um local de vendas. E aí tem uns vendedores ali, a minha eternidade aqui, não sei o que, blá blá blá, aqui você pode ficar no faroeste. Né? Aí aqui, só que uma vez que você escolheu já era, você vai passar a eternidade naquele lugar, e aí você não pode fugir e tal. Tem umas paradas engraçadas assim, nesse sentido. E aí imagina a situação de uma mulher que morreu, né? E ela teve 2 maridos. Né? Então, o primeiro faleceu e o segundo, aí os 2 morreram antes dela, aí quando ela chega lá, os 2 estão esperando ela pra saber quem que ela vai escolher e pra qual eternidade que ela vai querer ir. Então, eu ia falar isso. Já me venderam essa ideia, já. De que se eu me comportasse, fosse pra um lugar legal, eu ia encontrar a pessoa que eu gosto lá. Tem essa propaganda aí. Por isso que eu tô preocupado com esse filme. Pois é, né? Então, assim, gera muitos momentos engraçados, é lógico. Tem alguns momentos mais emotivos também. Mas eu gostei demais das atuações, principalmente da Elizabeth Olsen, né? Que ficou muito conhecida aí, né, por fazer a Feiticeira Escarlate nos filmes da Marvel. Sim. E aqui é uma pegada bem diferente dela, que mostra que ela tem, sim, um alcance. E ela já tinha mostrado isso, né, principalmente no WandaVision. Ela já tinha mostrado isso. E ela faz o papel, o segundo marido dela, quem faz o papel é o Miles Teller, né, um ator também conhecido aí, que está fazendo alguns filmes agora, está com um contratozinho aí com a Apple TV Plus. E gostei muito da atuação deles. Os 2 têm uma dinâmica, uma química muito bacana. O outro ator que faz o papel do outro marido dela, que é o Callum Turner, eu já achei que ele é meio assim, aquele, né, Cigano Igor, um pouco, assim. Sabe? Assim, o talento, ele é mais bonitão e tal, né, mas não tem muita coisa, assim, além disso. Então, mas os outros 2, muito engraçado, e o filme explora de uma maneira bem comédia mesmo, Tudo bem que tem alguns furos no roteiro? Tem, porque a forma como acaba, você fala assim... Tá. Mas porque eles tentam surpreender, né? Mas acabam furando as próprias regras que lançaram durante o filme. Então você fica assim. Mas é divertido. Um filme divertido, que bom pra assistir pra quem gosta de comédia, né? E tal. E bem descompromissado pra quem quiser relaxar só. Não vai esperando muita coisa, não. Né? Mas assim, é isso. Agora, por falar em, né, casal, em 2 pessoas, então vamos lá, eu tô curioso aí, né? 2 pessoas trocando saliva. O que é isso aí, Jeff? Rapaz, esse programa aqui, assim, né? É familiar? Pode falar isso? A gente vai perder patrocinadores desse jeito. Não, calma, Disney Plus não vai mais querer aparecer no nosso podcast. Nossa, não, aí eu ouvi falar que a Disney Plus agora tem filmes adultos. Eu ouvi falar. Então, então, calma, que esse é um curta também do Oscar. E ele ganhou junto com os cantores. Que empatou, né? Empatou, exato. E ele chamou a atenção pelo seguinte: pô, você olha assim, meu Deus, é preto e branco. Sim, bote seu sapatinho verde, porque você vai ver uma história muito doida de um mundo distópico onde as pessoas não podem mais beijar. Entendeu? E tem um lance de... o lance do hálito, você tem que deixar o hálito o mais natural possível, ou seja, você não escova os dentes, é proibido você escovar os dentes, você não pode beijar, e é uma coisa proibidaça, assim, com né? direito a você morrer.
tá? Então, se o cara for pego com um pacote de tic-tac na rua... Não, tem um tráfico de pasta de dente. É sério, essa parte é sério. E sabe como é que eles pagam as coisas? Levando um tapa na cara. Aí você fica assim, por que eu vou assistir esse filme? Calma, gente. É um curto iraniano? Não, é francês. Ahá! Então, tá explicado. É um filme francês e, cara, é curtinho, tá lá no YouTube, são 36 minutos, né? E, cara, é um filme muito louco. O argumento, eu acho que é perfeito, tá fixado nos comentários, justamente o pessoal que fez o filme, ele falou assim, a gente tá animado de compartilhar com vocês o nosso filme, né, e ele é baseado nos absurdos dos nossos dias, né, como muitas pessoas não percebem imediatamente o quão absurda eles são, né, uma tradução meio livre, né, e cara, esse filme é muito louco, mas é interessante, ele tem umas reflexões, sim, e você paga levando tapa na cara, e às vezes a tua cara tá esfolada e você precisa fazer outra coisa e a pessoa vai te bater, e é normal, e você vê a galera sendo empacotada, tipo numa caixa de papelão, e esse pessoal é jogado numa pedreira, entendeu? E você acha isso normal, assim. Então, e aí você fica assim, é um absurdo. Cara, pra pensar sobre algumas coisas que acontecem no nosso mundo, que você vai ficar, não é tão absurdo assim, entendeu? Então, cara, é bem legal, um filme bem interessante, bem diferentão. Bem diferentão. Eu percebi. E, cara, assim, eu acho que em termos narrativos é muito bem. Eu curti pra caramba. Tá lá no YouTube, acho que vale a pena. E, bom, a legenda vai estar em inglês, você pode mudar lá, gente, para o idioma que você quiser. Quero treinar francês. Tá lá, francês, inglês, né, a nossa língua, e aí vai, né? E é aquela coisa, eu acho que você não vai se enganar, ou ao contrário do céu, né? Como é que é isso aí? Então, mantendo aí a pegada de falar sobre eternidade, céu, anjos, eu vou falar agora do filme Quando o Céu se Engana. Se eu não me engano, ele tá no Prime Video, acho que tá, depois eu posso confirmar isso aí. É aquele velho conceito de trocar de lugar, né? Que já foi explorado várias vezes no cinema, né? Quando uma pessoa troca de lugar com a outra e tal. E é utilizado aqui de novo, né? Traz o nosso queridíssimo Keanu Reeves, que ele é um anjo, que ele quer impressionar a chefe dele lá no céu, e aí ele fala assim, por que nunca, né? E aí acaba trocando, porque os anjos têm poderes e tal, e eles conseguem falar assim, eu quero ensinar alguma coisa para uma pessoa, aí pode fazer a pessoa trocar de realidade por um tempo, né? Aquelas paradas meio, né? Tipo assim, aquelas coisas assim, vai passar um tempinho ali como pobre pra você dar valor à sua vida e tal, não sei o quê. Mas aí, acontece no mundo real. Acontece. Então, aí... Tá na Amazon Prime. Aí tem, aí é aquele... Aí aquela comédia, não, você que tá ferrado vai ficar ricão e quem tá ricão fica pobrão. Isso, tipo isso. E aí ele troca a vida do homem rico com o pobre e fala assim, vou ensinar, né, e tal. Só que aí o pobre fala assim, não, eu não quero, não, pra mim tá melhor do que a minha, não quero voltar não. E aí... aí virou um problema, né? E o ops. Né? Tipo assim, ele queria mostrar pro pobre que não, tem mais coisa além de dinheiro e tal, né? E o cara, não, pra mim isso aqui tá ótimo, né? E aí o filme é muito engraçado, né? Porque você tem o Keanu Reeves como anjo. O Keanu Reeves, ele já é um meme ambulante, assim, a gente já sabe que ele faz papel de Keanu Reeves, mas ele é engraçado, é um cara bem simpático, então, assim, ele dá certo no papel. Aí você tem o Aziz Ansari, que é um comediante muito engraçado, né, do Saturday Night Live e tal, e ele faz o papel do cara que é pobre, e o Seth Rogen faz o papel do cara que é rico. Então, assim, uma galera muito engraçada no filme, e a química, né, dos três, é muito boa,
E não revoluciona o gênero, não. Mas ela diverte e não apela pros clichês. Tipo assim, não é apelativa, sabe? Aquela comédia que vai pro pastelão, que vai pra coisas de duplo sentido, né? Ou fica falando palavrão só pra, né, arrancar risada, igual muito filme nacional. Não vai muito pra isso, não. Ele se mantém ali bem fiel à ideia que teve inicialmente. Então, é interessante porque o Aziz Ansari, ele é o protagonista, é o roteirista e diretor. Então, assim, ele mostra um talento aí, né, que eu não conhecia dele. O lado de roteirista eu já conhecia, porque ele no Saturday Night Live, ele também já escrevia muitos sketches lá, mas diretor eu não sabia, então muito legal, eu gosto dele como comediante, é um cara bem engraçado mesmo. Então é recomendado o filme aí, tá lá no Prime, pra quem quiser divertir mesmo, rir. Lembra muito essas comédias descompromissadas, né, sem muita, tipo aquele outro Eternidade que eu falei, e esse mais ainda, porque esse assim... Ele não se leva a sério em nenhum momento, não tem drama, não tem nada disso. É bem assim, bem com essa pegada mais leve mesmo, né? Nem sem nada. Agora, acho que a gente vai para uma pegada um pouco mais forte aí, um saco um pouco mais pesado aí. Como é que é esse Fleabag aí? Mano, então, esse era um item que tava há muito tempo. Esse aí já tava fazendo aniversário, hein? Tava, já. Acho que quase fez um ano. Se não fez um ano, mas eu terminei. Yes. Opa. E são 2 temporadas, tá lá na Amazon Prime. E, cara, é uma série. Como é que eu vou dizer? Agridoce. É bem agridoce. Ela é bem. Cara, é bem polêmica. Porque ela tem umas situações assim, bem, cara, como é que eu diria, cara? Umas situações constrangedoras às vezes, porque ela tem umas liberdades sexuais. Definitivamente é uma série para pessoas adultas e mesmo assim prepare-se que em alguns momentos você vai se chocar. E, Eita. cara, ela faz cada besteira. Meu Deus do céu, ela faz muita besteira, mas também fala muito sobre drama, fala muito sobre essa situação, sabe? Então, cara, muito legal. Muito bacana. Eu gostei, mas é uma série adulta que nem todo mundo vai curtir, não, viu? Definitivamente. Agora, aquela velha história, cara. Eu acho que eu acho que algumas pessoas vão curtir, algumas vão ficar bem chocadas, entendeu? Eita. São 2 temporadas e, caraca, e ela tem a mania de falar, né, com o espectador, sabe? Meio Deadpool. Sim, aí caramba, eu curti, tem uns momentos tristes, tem uns momentos muito engraçados, tem uns momentos vergonha alheia, tem uns momentos que, tipo assim, desver, sério mesmo, por favor, desver, eu quero desver, mas tem uns momentos que, cara, são bem bonitinhos, são bem legais, assim, né? Então é uma série muito louca. É uma série muito louca mesmo. 2 temporadinhas, são poucos episódios, né, e, cara, muito louco, sabe, assim... eu acho que e pior que marcou muito a atriz, né? Então, tanto que quando ela apareceu no Indiana Jones, todo mundo assim, aquela mulher da Fleabag, né? Que é a Phoebe Waller-Bridge, né? Sim. Tem o Andrew Scott, né? Que ele já participou de muita coisa e tudo. Mas, cara, ela ficou bem marcada mesmo, né? Por essa série, né? Então, caraca, velho. Tem umas situações que, meu Deus, não acredito que eu tô vendo isso. Tá lá na Prime Video, né? Tá lá com 8.7 de MDB. Então, assim, a sua conta e risco. Né? Só conta e risco, mas não. É isso aí. Vamos dar agora uma guinada aqui para um filme de animação, né? Meu próximo ingrediente é o Davi, Nasce um Rei, um filme que eu assisti no cinema, que conta a história dos reis mais famosos de todos os tempos, né? O rei Davi trata desde a infância, né? Passa pelo confronto marcante com Golias, né? A história de Davi e Golias aí, contada mais uma vez, e chega até a fase adulta dele, né? Quando ele se torna um rei, que geralmente é uma fase que não é tão retratada. A gente tem uma série agora na Prime Video, né? Que já está também na 2ª temporada,
que eu até já falei também, né, que é live action, que está trazendo a história do rei Davi também, só que é uma pegada um pouco mais com liberdade criativa. Aqui não, eles foram bem fiéis mesmo ao texto bíblico, muito fiéis. Mesmo que eles têm que dar uma filtrada na questão da violência, né, para adaptar, porque a ideia é um público infantil. A ideia é um público-alvo infantil. Mas eles mantêm o apelo universal da história e os temas principais, né, que são retratados, né, como, né, o poder da fé, de um coração ensinável, né, porque o rei Davi é conhecido como um homem com um coração segundo Deus, né. Uhum. Então, assim... eles mantêm isso, a animação é muito bonita, tem boas músicas, inclusive em português eu gostei, e olha que eu assisti dublado, né, eu não sou muito fã de assistir filme dublado, mas eu levei meus filhos, então foi dublado, gostei das canções, e é uma boa pedida para toda a família, um programa em família bem leve mesmo, né, para quem quiser um programa família leve, tá aí uma boa dica aí, né? Eu não sei se ainda tá no cinema, mas em breve deve aparecer nos streams aí também. Não deve demorar muito não. E é do mesmo estúdio lá que faz o The Chosen, né? Uhum. Então, eles já têm um histórico bom aí desse estilo de produção. Então, vale bem a pena aí, né? E como é que são esses sonhos de trem aí, Jeff? Fala pra gente. Rapaz, aí a gente volta pro Oscar, né? Ele tava concorrendo de fotografia com o brasileiro. Perdemos, mas, cara, é um filme que tá lá na Netflix. É um filme muito interessante. Que, cara, ele fala sobre... É quase um épico, né? Da vida Ele foi o que ganhou de internacional, né? Filme de língua estrangeira? Não. Quem Não foi? ganhou... Não, quem ganhou foi o... Valor Sentimental. Ah, né? tá. Não, confundi. O Valor Sentimental que ganhou. A gente vai comentar isso também, mas esse filme ele é muito bonito, cara. Que fotografia, cara, muito bonito mesmo, e conta a história de um cortador de árvores. Né? Olha. Como essa profissão existia, né? Muito mega importante para os Estados Unidos, e ela foi morrendo, entendeu? E aí você vai vendo ao longo do filme como ele vai ficando mais velho e acontece uma tragédia e tudo, a importância da madeira, do corte, e depois a introdução da motosserra, sabe? E a troca, né? Aí aparece o concreto e outros materiais, né? E o mundo vai modernizando e ele vai ficando para trás, né? E esse processo, eu fui assistindo e falei, caraca, é igualzinho TI. Oh, meu Deus! Né? Estamos sendo substituídos por meu Deus! Então, mas, cara, é um filme muito bonito, muito bonito. Eu acho que a mensagem final, última, até literalmente, de novo, né? Estamos falando no final. Cara, última, porque tá pra acontecer uma coisa, você, vai acontecer tal coisa. Cara, não acontece tal coisa. O filme é espertinho. E, cara, a mensagem final mesmo, cara, muito interessante, cara. Se você parar pra refletir, é um filme muito bonito. Eu acho que é um pouco triste, mas, cara, muito bonito. Eu acho que vale a pena. Pena que não ganhou. Mas que fotografia, muito show de bola, velho. Muito show de bola mesmo. Tem momentos que são realmente, cara, é muito bonito, é muito surreal. Falando em surreal, já que a gente não comentou, né, passou, né? E aí, um Natal surreal, como é que... Ai, meu Deus, é o que eu tô pensando. Esse foi meu filme de Natal desse ano, né? Que eu tenho essa tradição, ano passado, na verdade. Quem nunca passou o Natal conturbado em família, né? Que atira a primeira pedra. Rapaz, todo mundo tem história pra contar. Uhum. E aí o filme explora isso, né? E faz a Michelle Pfeiffer, talentosíssima, e que envelheceu muito bem, diga-se, né? De passagem, ela faz o papel de uma mãe de família estressada com o Natal, normal, né, com todas as cobranças que vem nessa data e tal. E aí, ela é aquela coisa, ela tem uma expectativa do que acha que vai acontecer, porque ela, né, cria uma expectativa dessa questão de reunião familiar e todo mundo
age pelo contrário do que ela achava que ia agir e dá tudo errado pra ela. Lembra um pouco Esqueceram de Mim, muito engraçado mesmo. E tem bem essa pegada de filme dos anos 80 e tal, essa coisa, né, mas explora de maneira que eu achei bem inteligente algumas situações do cotidiano que a gente consegue se identificar. Mesmo que as nossas tradições natalinas não sejam exatamente iguais às lá dos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem umas tradições um pouquinho diferentes. Mas a Michelle Pfeiffer está excelente no papel, ela tem um bom time de comédia, né? Então ela mostra aí que ainda tem muita lenha para queimar. É mais um filme bem leve, né? Tô bem com essa pegada aí. Boa. Mas tá lá no Prime Video, né? Para quem quiser assistir, para quem quiser rir de situações que muitas vezes tira a gente do sério quando a gente tá passando, né? Porque junta muita gente na família, pessoas diferentes, aí o negócio às vezes conflita. Mas aí esse filme tira sarro dessas coisas e fala né, que às vezes é melhor a gente rir mesmo do que se estressar. Então, é isso. Tá lá no Prime Video para quem quiser. Agora, esse outro eu não sei nem como é que pronuncia, Jeff. Fala aí o nome do seu ingrediente, esse Sriracha. Isso, a produção varia e ele é outro filme que concorreu ao Oscar e teve polêmica, acho que desnecessária do diretor, porque ele falando que brasileiro, ele torce tanto que podia ser um filme de uma caixa de sapato, o pessoal ia torcer. Uma coisa mais ou menos assim. É verdade, até certo ponto. Mas assim, quando você fala isso, então porque o seu filme é a quinta maravilha do mundo. Tá, vamos ser justos aqui. Qual é a história do filme? A história do filme é de um pai de família que tá junto com o filho, que tá atrás de uma filha, que foi pra uma rave e ninguém nunca conseguiu mais vê-la, sabe? E ele vai atrás na rave no deserto. Sacou? Tá lá no deserto e assim, é aquela sociedade maluquinha, né? Do porquê que o pessoal fica dançando no meio do deserto, com som e aquelas batidas, aquele transe e tudo e tal. A gente entra um pouco nesse micro-universo, mas mostra também 2/3 do filme é um road movie, né? Então é aquela, cara, eu acho que um dos grandes méritos do filme definitivamente é as cenas do deserto, cara, são muito bonitas, assim, sabe? Tem coisa assim que é excelente, assim, realmente daria um clipe excelente. Só que aquela coisa, né, cara, a história em si, eu acho que ela é um pouco faltou carne. E quando chega num terço final do filme, meu Deus, aí muita gente reclamou e eu acho que eu tenho que concordar que ficou muito estranho. Assim, ficou... Entendeu? Assim, o que tá acontecendo, sabe? E tentando defender o diretor, eu acho que é uma coisa que tá no rádio, no personagem até, e ele desliga o rádio. E esse problema vai aumentando e acaba afetando as pessoas, sabe? Então, sim, voltando ao que é esse rádio, né? Ele fala sobre um ponto onde o paraíso e o inferno eles compartilham esse ponto, esse lugar, e ele ele é tão largo quanto um fio de cabelo e tão afiado quanto uma espada, né? Basicamente o que o pessoal fala. E aí você vai entender ao longo do filme o que ele tá falando, né? Uma dica que, bem no começo, é que o deserto sempre cobra. Isso é verdade. O deserto sempre cobra. E, cara, as cenas de filme de deserto são excelentes, mas a história, o final, vai gerar polêmica, entendeu? Assim, é um filme bem triste. Então, prepare-se, né? Assim, recomendo. Consideração. Se você tiver bom humor, né? Assim, e tal, porque de repente você pode caçar outra coisa, né? Oh, boa! Depois da caçada. Pois é, então, falar em coisas tristes é mais ou menos como eu me senti depois de assistir esse filme aqui. Não pela história em si, mas pelo tempo que eu perdi, porque é complicado o filme. E olha que promete pra caramba, tá lá no Prime Video.
que é um drama, assim, sobre abuso, traição, preconceito, e aí tem a Julia Roberts, Andrew Garfield, você fala assim, nossa, caramba! E aí ele coloca esses temas no pano, com um pano de fundo do ambiente acadêmico e o jogo de egos, que a gente sabe que rola nesse ambiente, né? Se rola. Demais, assim. Então, no meio disso, joga esses temas e apesar desse elenco, né, dessa ideia boa e tal, o roteiro é muito confuso, a execução é muito lenta, desinteressante, então você fica assim, cara, bicho, isso não vai andar, isso não, sabe, não leva a lugar nenhum, e aí a forma como eles resolvem as coisas, eles levantam algumas coisas e resolvem isso de uma forma muito estranha. Então, uma pena, porque a Julia Roberts e o Andrew Garfield se esforçam demais no papel, porque eles são excelentes atores, né, os dois. Mas não conseguem superar essas falhas do roteiro, né? E aí o final é bem previsível. No máximo, assim, se eu quiser ser muito bonzinho, mediano. Se tô sendo assim, muito bonzinho. Se você, assim, nossa, no máximo, mediano. Então, só se você mesmo quiser completar a filmografia de um dos dois aí. Né? Você fala, eu tenho que ver todos os filmes da Julia Roberts. Então tá, vai lá. Mas se não, evita, porque... Cara, muito fraco, assim, enrolado, demora demais o filme, não desenvolve, então, complicado, viu? Complicado. Assim, assistir ele numa batida só é complicado. Mas fala aí, Jeff, esse livro da batida só, como é que é isso? Cara, então, esse livro, ele é interessante pelo seguinte, é um das cartas do Clube de Livros, né? E o interessante é que, cara, a gente tem uma discussão lá, de vez em quando, poxa, mas por que todo livro ele tem que ser triste, né? Pra ser bom, né? Assim, podia ter uma coisa mais leve, alguma coisa mais... Cara, esse livro é bem isso. Começa com... a protagonista, a Maria João, né? Ela tá voltando do trabalho, tá distraída, assim, de repente ela sofre um assédio e que ia sofrer alguma violência, provavelmente, só que ela tem um piripaque. Aí ela tem um piripaque, ela cai no chão, as pessoas chamam a ambulância leva ela e ela descobre que ela tá com arritmia. Então, daí vem uma batida só, né? Porque a arritmia é quando você tem, né, mais de uma batida, aí você tem uma descompensação aí da parte. Desculpa aí a galera que já sabe mais detalhes, né, e tal. E aí conta a história, né, de como é que ela vai fazer para levar a vida, sendo que ela não pode ter muitas emoções. E ela fica num dilema, tentar um medicamento que pode ter altos efeitos colaterais ou ela fazer uma operação perigosa, né, de cauterização, né, dessas outras células que, por causa do susto, né, começam a querer também bater, né. E aí, isso, por incrível que pareça, acontece. Isso é raro, graças a Deus, mas acontece. E o livro, cara, ele é um livro engraçado, ele é um livro com tiradas boas, tem uns momentos bem curiosos, só que é um livro que eu fiquei assim, uau, me surpreendeu, porque é um livro divertido, bonito em alguns momentos, engraçado, e nacional, sabe, eu não conhecia, foi uma coisa bem bacana do clube que eu tô participando, e cara, foi uma surpresa boa, sabe, eu falei assim, gente, assim, e caramba, uau, fiquei de cara. Fiquei de cara, né, assim, eu acho que aquela velha história do, nossa, o livro pode ser engraçado e bom também, Olha e aí. triste, e triste, engraçado e triste ao mesmo tempo, uau. Exatamente, vale a pena, gente, vale a pena, tá com uma nota ótima lá na Amazon, então legal. Vale a pena. Muito bom. E me diz aí, tudo culpa dela, por quê? Pois é, será que a culpa é dela? Será que não é? De quem que é a culpa? Essa é a pegada dessa minissérie aí do Prime Video, sobre o sequestro de uma criança. A mãe, ela acha que o filho
foi brincar na casa de uma amiga, tipo assim, a mãe, né, do outro amigo levou, mas aí quando ela vai buscar nesse endereço, não é uma casa, não tem nada a ver, e o filho dela foi sequestrado. E aí a série desenvolve isso, né? Que fala assim, essa questão da culpa, quem que é o culpado e tal, não sei o quê, quem que é o cara que tá aí responsável. Então, assim, ele vai mudando o foco das pessoas, esse cara aqui não é aquele ali e tal. E aí, a trama vai avançando e tem umas reviravoltas boas e a conclusão também é muito boa. Eu gostei da forma como eles concluíram a trama, porque de fato, assim, vai desenrolando as coisas e você fala assim, caraca, sério? É bem legal, gostei. Eu gostei muito da atuação da protagonista, que faz a mãe do menino, que é a Sarah Snook. Ela é conhecida por aquele seriado Succession, faz a filha do cara lá, né? Sim. Nossa, ela destrói lá. Ela é muito. E ela, assim, nesse seriado, vou te falar, ela também detona, assim, quando é exigido, né, dela essa emoção, essa coisa de mãe e tal, que o filho está sequestrado, e quando precisa de uma questão mais forte também, como ela mostrou no Succession. Então, gostei muito. O Michael Peña está fazendo um papel mais sério de investigador. Ele é mais pegado da comédia, mas eu gostei também. Eu achei que ele tá leve no papel. E a Dakota Fanning, que é uma atriz famosa aí, né? Começou como criança, agora já é uma mulher. E faz o papel de uma das amigas da mãe, né? Que também tem os seus problemas. É meio com a trama paralela e tal. E ela é a mãe que supostamente tinha levado o filho para brincar. E aí, então, ela fica envolvida nesse jogo também de culpados, não culpados e tal. Só que, né, então, assim, bem interessante a série. Tá lá para quem gosta de drama policial, né? Para quem gostar de drama policial, tá valendo a pena. Mas e você, Jeff? Fala aí o seu próximo ingrediente. O que você vai falar pra gente? Rapaz, então Socorro. Socorro é um filme. Lá vamos nós, né? Não tá pegando fogo aí no teu apartamento, não, né? Não, graças a Deus não. Não, é o nome do filme. Ao vivo. Já aconteceu, não, é o nome do filme, não, estou bem, tá. Estou tranquilo e tal. Que bom. Que é do Shyamalan. E aí eu já fiquei assim, ai meu Deus, lá vamos nós, e é basicamente aquela coisa que eu falei assim, engraçado, a mulher que a Rachel McAdams, né, que tava sumida, né, ela tava bem escanteada, né, e tal, ela faz uma parte lá que ela fala assim, não, vem cá, se o meu diretor, eu faço tudo para ele, entrego tudo e ele pega todos os créditos, né? Eu me esforço e não consigo subir. Aí tem uma troca de direção da empresa, né? E aí a parte mais estranha é que aí você fica assim, tá, mas eu acho que eu já vi isso de alguma história. Eu provavelmente já vi essa história. Aí eles, por uma coisa do destino, o novo chefe entra, né? E aí a parte engraçada é que quando chega uma parte de uma reunião, aí fala assim, não, acaba chamando ela lá, vai lá, que ela sabe, vamos lá nesse avião aí, é bom que eu tenho um motivo para demiti-la, só que o avião cai, e ela é toda, sabe sobreviver e tudo e tal, e eles caem numa ilha e só sobrevivem eles dois, e ele é um cara muito podre, assim, se o chefe dela era ruim, que inclusive estava no avião, o novo dono da empresa é um cara mega podre, e aí fica essa relação, né, tipo assim, ó, meu amigo, agora a regra é diferente, agora quem manda aqui sou eu, porque eu que sei as paradas, né, e aí vai ficando esse jogo, né, assim. Tipo assim, e se você ficasse preso numa ilha deserta com seu chefe? Tchan, tchan, tchan. Exatamente, é bem essa pegada do filme, e cara, eu vou te falar, é bizarro, você fica assim, meu Deus do céu. Mas é aquela velha história do motivo
pô, vale a pena assistir? Cara, é um filme engraçado, é divertido. Ah, e, ela manda bem pra caramba, faz um personagem bizarra, entendeu? Principalmente o que acontece no final. E, cara, realmente, mas tem aquela assinatura do Shyamalan lá, que é aquele terror, assim, meio prático e tudo e tal, então... Entendi. Tá lá, daquele jeitão lá, mas é divertido. É um filme interessante, bem Legal. bacaninho. Legal. Vale a pena. Tava nos cinemas, né? Eu acho que agora tá pra entrar no Disney Plus, né? Se Boa. não tiver passando nos cinemas, Olha aí, a ele prova que o vai Disney entrar. Plus não tem só coisas infantis. Tá vendo? É o que eu tô te falando. E por falar em coisas mais infantis, vamos falar aí da segunda temporada do Rurouni Kenshin, que é o remake da série, né, original de anime dos anos 90 que a Netflix está fazendo. E aí tá tendo a segunda temporada, tem a mesma pegada da primeira temporada, né? Ou seja, eles pegaram a série original, melhoraram muito a animação, porque era muito engraçado a primeira série, as lutas sempre resolviam do mesmo jeito e era uma parada assim, tipo apaga a luz e o cara tá derrotado, né? Essa não, são batalhas muito mais legais e tal, com abordagem um pouquinho mais séria, só que ainda tem, né, uma boa variação de ritmo, assim, ação, humor, momentos mais dramáticos, só que a pegada dessa série é um pouquinho mais adulta do que o seriado original, que era bem infantilizado, assim. E então, assim, eu gostei, tô gostando. Essas tem menos episódios, é só tipo a primeira parte, na verdade, da segunda temporada, eu acho, porque a primeira temporada tem muito mais episódios, então essa teve menos. São episódios curtinhos que passam rápido, então isso aí. Mas o problema é só isso, que não conclui essa trama da segunda temporada, né? Então você fica assim, poxa, que pena e tal. Que, pra quem não sabe, né, Rurouni Kenshin é um personagem fictício, né? Que era o Batusai, que é uma lenda lá dos Estados Unidos, não, do Japão, né? Na época em que estava sendo começando a era Meiji, né, que a abolição lá da questão das espadas, dos samurais, o Japão estava se abrindo para o Ocidente nessa época um pouco, começando esse processo de abertura. E aí ele é um samurai que ajudou a passar por essa transição, a sair daquela época antiga, do Japão antigo, né, dos feudos e dos shoguns e tal, do shogun. E ele decide parar de matar. E ele usa uma espada que é cega, né? De um lado. O lado que corta é o lado dele. É a Sakabato que chama, que é uma espada invertida. E aí ele é um andarilho, né? Ele virou um Rurouni, que é andarilho, e o nome dele é Kenshin, por isso que chama Rurouni Kenshin. Então, ele teve os filmes na Netflix, que eu gostei muito, né? Fizeram acho que 4 filmes, ou 5 filmes. Acho que teve a trilogia, depois mais 2 ou 3, sei lá, enfim. Gostei muito dos filmes, deu até vontade de assistir de novo depois, mas essa aqui eles estão refazendo a série clássica lá dos anos 90. Então, para quem gostar do personagem, fica a dica aí, tá lá no Netflix, né? Mas Olha. aí aquela. Falando em Netflix, mas do outro lado, né? A HBO, porque agora, né, teve essas confusões de quem compra quem, que não sei o que, não sei o que. É verdade. Tem o Cavaleiro dos Sete Reinos, rapaz, lá vamos nós, né? Game of Thrones, será que isso presta? Gente, é um spin-off, quem é que vai querer se importar? Peraí, a gente vai voltar no... Mais 100 anos. né? Mais um spin-off, porque a gente tem a Casa do Dragão. Pois é 100 anos antes, mais ou menos 80 e tantos anos antes da Casa do Dragão. Você, gente, mas pra quê, né? Assim, você vai mexer nisso e tal. Antes não, depois. E aí você fica assim, gente, rapaz, não é que a série é bacana? Impressionante. Assim, são 6 episódios. Bom, tem uns avisos, né? Pequenos avisos. É uma série menos política. É uma série mais de cavaleiros, ou seja, tem os combates e tal. Por quê? Porque é um cara, Mas com a pegada mais realista, né?
Isso, mais realista, só sem ir muito pra esse lado dos dragões. Isso, não tem dragões, não tem, é uma era que já não tem mais dragões, né? E cara, não tem a galera do norte invadindo também, né? Os zumbilocos. Os zumbilocos, então a coisa é porrada. Porrada e, resumindo, tem uns lords lá e tem um festival. E esse festival de luta, que aparece em vários momentos ao longo do Game of Thrones e spin-offs da vida, né? Uhum. Esse festival é um momento para os cavaleiros treinarem, né? Aprenderem novas formas, né? De treinar e tudo, né? Nos momentos de paz, né? E também ganhar fama, né? Porque você vai, né? Disputar e tudo. E só que nem a vida, que acontecia na vida real, às vezes a competição não é muito justa, né? Digamos assim. E aí o protagonista que o título fala é um cara, ele era um ajudante de cavaleiro que tem, em português. Escudeiro, né? Escudeiro, exatamente, o escudeiro. E aí ele ia de um cavaleiro que, assim, sabe, time C, sabe, de importância. Mas ele tinha lá as suas virtudes e tudo. E a série todo mundo fala, pô, você é burro. Ele é grandão, assim, pô, você é grande burro, né? E toda hora ele, pô, cara, né? Não sou só isso e tudo, eu não sou burro e tudo e tal. Então, eu vou fazer uma coisa aqui que quase que quebra a questão do spoiler, mas a série lembra muito o Rock 1. Por incrível que pareça. Vários momentos você vai ver que igualzinho ao Rock 1, sabe? Aí você vai ver. Mas tem treino e montagem ou não? Tem um pouquinho, tem um passado, aí ele vai treinar, e aí ele se ferra, e ninguém bota fé nele, ele tem que vender as coisas pra continuar, e aí tem um golpe de sorte, e um golpe de azar do animal e tudo. Então, assim, cara, é uma série que eu curti. Rock medieval. Rock de medieval. Eu diria que tem muitos pontos de contato, entendeu? Acho que eles no fundo, eles se esperaram neles. Eu tenho quase certeza disso. Eu tenho quase certeza disso mesmo. E olha, aquela coisa que eu vou avisar. Tem uns momentos que tem umas cenas que você poderia considerar desnecessárias, sem sombra de dúvida. Bem Game of Thrones mesmo, né? Tem umas coisas... Precisava disso. Escatológicas, tem uma cena do velhinho que eu falo, meu amigo, pra que você vai mostrar isso? Mas enfim, né? Mas é bem legal, vale a pena. E falando em bem legal, parece que a Fórmula 1, e aí? O filme é bacana mesmo? Por falar em competição que nem sempre é justa, vamos falar verdade. Verdade. Fórmula 1, Dirigir para Viver, lá no Netflix, que é mais uma temporada, né? É a 8ª temporada já desse seriado, que retrata o ano da Fórmula 1, nesse caso, 2025. A Netflix ela filma durante o ano e no ano seguinte lança esse documentário dos bastidores de como é que foi aquela temporada anterior. Nesse caso, mostra a temporada do ano passado, de quando foi o Lando Norris da McLaren que foi o campeão. Spoiler. Ano passado, né, gente? Fala sério. Mas, enfim... cara, continua da mesma forma, assim, o destaque, né, dessa série, para quem é fã do esporte, é a oportunidade de vislumbrar os bastidores mesmo desse paddock, né, mesmo que fica claro que em vários momentos, assim, quem tá ali sabe que tá sendo filmado. Lógico, a gente não vê tudo e os caras dão uma representada, dão uma atuada, mas mesmo assim tem muitos momentos interessantes, como principalmente as entrevistas dos pilotos, e alguns pilotos eles se abrem de uma forma bem legal, mostrando fragilidades, mostra um lado um pouco mais humano, né? Principalmente porque é um esporte com muita pressão envolvida ali. O cara tem que desempenhar, assim, questão de centésimos de segundo faz a diferença, né? Então, e tem muito dinheiro envolvido, muita coisa comercial, e hoje em dia se troca de piloto durante temporada, assim, tem gente que é impressionante, então troca toda hora de piloto. Lógico, tem um limite, não pode trocar vários, mas enfim, tem mais essa pressão nos pilotos, então
bem legal e mostra os bastidores, como é que foi essa batalha do título, a luta, né, do Lando Norris, porque ele tem uma questão muito forte, assim, psicológica em termos de autoconfiança. Ele não é aquele cara, né, tipo o Verstappen, que é aquele cara bem mais, assim, que intimidador e que sabe jogar esse jogo mental, né? Como o Senna era mestre nisso, né, de jogar esse jogo mental. Porque faz parte do esporte e principalmente de competição, né? Quando você está competindo diretamente, você quer eliminar o cara, você vai, às vezes, na questão psicológica. Então, recomendado para quem é fã de Fórmula 1 só, lógico. Né? E quer saber o que acontece mais no dia a dia fora das pistas, como é que é o dia a dia dos pilotos e tal, o que eles fazem, o que eles... e como é que são os eventos fora da pista, né? Então, aproveitando, Michael, já aproveita, já mete logo o combo de jogos, que aí a gente termina com o Oscar, né? Boa, vamos lá então. Vou falar rapidinho aquele momento assim que a galera fica... Tem a choradeira. Tem a choradeira, mas é um mexido digital, gente. Aqui é um bailão. A gente tem que ter de tudo. E a gente gosta de jogos também. Então vamos lá. Quem não quiser, pula aí, né? Vai lá no tópico lá do Oscar. Pula pra lá. Quem gostar, vamos ouvir aqui sobre 2 joguinhos que eu terminei. Primeiro, Indiana Jones, cara, uma novela. Esse aí já tava fazendo aniversário. Eu tinha que terminar antes do meu Game Pass acabar. Caramba. E consegui. E assim, pra quem gosta do Indiana Jones, né, depois dos últimos 2 filmes decepcionantes, que não conseguiram passar o bastão e nem encerrar de maneira satisfatória, ao meu ver, a série, Verdade. a franquia no cinema, é muito bom a gente ver um produto, uma aventura digna do legado do Indiana Jones. E talvez a forma que ele consiga continuar relevante, porque né, o Harrison Ford agora não vai mais conseguir fazer os filmes, então que tal, né, ir pro digital? Então a história é excelente, que como é característica do Indiana Jones, mistura coisas reais com ficção. Né, pega uma relíquia arqueológica, alguma coisa, alguma teoria e eleva isso para um lado um pouco mais sobrenatural, né, bem essa pegada. Se passa entre o primeiro e o terceiro filme, ou seja, ali a época áurea do personagem, e é uma carta de amor, né? Porque era o sonho do Todd Howard fazer esse jogo, ele tinha uma ideia desse jogo, que o Todd Howard é o cara lá da Bethesda, né? Que criou Fallout, Elder Scrolls e tal, a produtora desses jogos famosos, e ele tinha uma ideia do jogo do Indiana Jones, só que o estúdio dele estava ocupado fazendo Starfield e eles passaram isso para o Machine Games, né? Que é a galera que já fez outros jogos, principalmente daquela série... ai meu Deus, agora eu não vou lembrar o nome lá da realidade alternativa dos nazistas, né? Se os nazistas tivessem ganhado... Isso, eles fizeram os últimos jogos da série Wolfenstein aí. Passou para eles, então esse jogo ele tem uma pegada primeira pessoa, mas mistura terceira também em alguns momentos de plataforma e puzzle. Então dá uma variação, é um Indiana Jones em primeira pessoa, mas o jogo é belíssimo, belíssimo, o gráfico cara... Impressionante. Eu gosto muito, assim, eu tenho uma fascinação por arqueologia, principalmente no Egito, e um dos levels é no Egito, você tá lá nas pirâmides, investigando tumbas, cara eu me senti um arqueólogo no Egito, é impressionante, assim, eu quis fazer tudo, assim. É muito bonito o jogo, então pra quem gosta, né, do Indiana Jones, quer saber como que é ser um Indiana Jones, é esse jogo. E de quebra você tem uma história fantástica, você tem aí a atuação do Troy Baker, que é um cara famoso, né? Fez o The Last of Us, né? Fez o Joe. E ele já dublou vários personagens de jogos, e ele faz o papel do Indiana Jones e dubla muito bem, papel de voz só, deixar claro, né? Quem faz a parte de motion capture é outro ator que também não o Harrison Ford, mas ele consegue imitar a voz do Harrison Ford de uma forma, só que ele soa como um Harrison Ford novo, com aquele estilo bem sarcástico. Então é ótimo, porque parece o Harrison Ford no auge, porque hoje em dia o Harrison Ford, a voz dele também envelheceu. Então assim, muito bacana, gostei demais. Cara, é simplesmente imperdível. Para quem gosta de jogo de aventura e quem gosta de Indiana Jones, então, muito, muito recomendado. Então,
já foi lançado para PC, eu acho que de Switch 2 não lançou ainda, já foi lançado até no PlayStation também, então tem várias formas de jogar, né? Várias escolhas aí. E é lindo, lindo mesmo. É muito bonito, vale muito a pena. E mais um joguinho que eu joguei, esse com o meu filho, é o Split Fiction, que é um jogo que concorreu a melhor do ano aí no último premiação de jogos aí, que quem ganhou acabou sendo o Clair Obscur, né? Uhum. Mas o Split Fiction concorreu, que é mais um jogo desse Hazelight Studios, né, o estúdio Hazelight, que ele é famoso por fazer esses jogos co-op, que é obrigatório você jogar com alguém. Uhum. Né? E aí eles misturam muitos conceitos de jogabilidade, né, nos jogos dele. E aí a premissa do jogo é como você tem duas autoras de livros, uma é de medieval, de fantasia, né, e outra é de ficção científica. Olha. E aí elas vão para um lugar que está prometendo uma tecnologia nova, assim, a gente consegue extrair as ideias de vocês e transformar elas em experiências virtuais para as pessoas viverem. Só que acontece uma parada e as duas ficam presas no mesmo aparelho. E aí se misturam. Aí uma hora elas estão numa história de fantasia, outra hora elas estão numa história de ficção. E e às vezes no mesmo level você tem as duas. Então é muito legal a premissa, é bem divertido, tem momentos hilários. Meu filho se divertiu demais jogando esse jogo, tanto que a gente está jogando agora o It Takes Two, né? Que ele gostou tanto que eu falei, vamos voltar um pouco, foi o jogo anterior desse estúdio, né? O It Takes Two. Então, assim, muito legal para quem quiser jogar com alguém. Você pode jogar online também, não precisa ser ao lado da pessoa. Então, o grande mérito dele é variar esses estilos de jogos. São vários jogos dentro de um, né? De um jogo só. Então vale muito a pena, faz referências e homenagens a outros jogos que vão agradar quem é mais experiente igual eu, quem já jogou jogos que eles referenciam. Então muito humor, ação, recomendado demais. Tá também no PC, no Xbox, no PlayStation, tudo quanto é lugar. E não é tão pesado o jogo, então isso é legal também. Então vamos lá, agora a gente vai falar com o nosso correspondente aí, né, para finalizar aqui o podcast. Que um episódio longo, né, que a gente ficou meses aí preparando. Vamos falar com o nosso correspondente aí do Oscar do Tapete Vermelho. Fala aí, Jeff. Eu só vou falar uma coisa. O único filme que eu assisti foi que ganhou o filme de melhor filme. Não, tô brincando, não foi. Polêmica! Pois é. Não, cara, a gente vai fazer uns comentários rápidos sobre o Oscar, né? Eu acho que, primeiro, né, assim, muita gente, gente, não, pra que discutir o Oscar, né? Assim, é um prêmio da indústria, né? Não é um prêmio técnico, oh meu Deus, é o melhor filme, Não, tem já votações. Teve casos icônicos, né, de filmes que viraram clássicos e foram esnobados pelo Oscar. Isso, e também teve uma crise de audiência, né? Teve um problema de representabilidade, né? E eu acho que essa edição, começou mais cedo e demorou pouco, né? Foi bem mais rápido. Foi bem mais rápido. Que quando eu falei assim, vou ver onde é que tá, já tava acabando, eu falei, nossa, que é isso? Porque a galera... Geralmente ia até 2 da manhã aqui no Brasil. Isso. Não aguento mais. Porque tinha show, porque tinha as homenagens que demoravam pra caramba e tudo e tal. Ali realmente foi mais papum. Trocentos comerciais, isso continua, né? Nossa, sim, haja comercial. Continua. Haja comercial porque, né, grana, né? Quer queira ou não, é o evento da indústria de cinema, né? Continua o Jimmy Kimmel, mas ele fez uma dobradinha, né? Com o Conan O'Brien, né? Foi, exatamente. Então é aquela coisa, né? Assim, teve o tapete vermelho, aí teve umas confusões e tudo, né? Mas eu acho que essa edição, ela teve essa questão, né? Eu acho que o grande ganhador da noite, né? Segundo muitos, né? Foi no caso, a Batalha Após Outra, né? Que, assim,
algumas coisas, realmente, eu acho que não tinha nem que se questionar, né? Por exemplo, eu não gosto do Sean Penn, mas, cara, a atuação dele é excelente. É excelente. O cara faz um cara desprezível que dá raiva de assistir, sabe? E a forma de andar, a forma de falar, cara, é perfeito. Você olha assim, então, foi merecido. Você tem, tem aquela situação, claro, todo o Brasil tava torcendo pro Agente Secreto, mas pelo menos a gente perdeu pra um filme bom, né? Não foi que nem outros anos, que mal marmelada, mas rolou né? um pouco aquilo que a gente falou, é difícil o Brasil ganhar duas vezes com filmes falando do mesmo tema, é difícil, né? Isso, porque senão fica um samba de uma nota só. Assim, pessoal, não, o iraniano teve chance, mas enfim. Mas realmente o valor sentimental, eu acho que ele tem os seus méritos e tudo, né? O cara realmente, na verdade, ele ganhou mais pelo conjunto da obra, né? O cara já tinha feito outros filmes muito bons e nesse ele conseguiu fazer um ótimo filme e foi a oportunidade. E primeiro da Noruega e tal, mó legal. Eu fiquei surpreso com o Michael B. Jordan ganhar pelo Pecadores, que foi um dos poucos filmes que eu assisti. Pois o Pecadores tá na HBO Max lá, né? Nossa, foi outro grande campeão da noite, né? Assim, teve o Marte Supremo, como a gente já falou, não ganhou nada, e isso eu comemorei, entendeu? Achei bom, entendeu? Cara, o Pecadores realmente foi um dos grandes campeões. Ganhou vários, né? Ganhou vários. E aquela coisa, né? Assim, é um filme engraçado, porque eu recomendei pra uma amiga minha. E é aquela coisa, aquela síndrome de crítico, né, de cinema. Não, eu cheguei assim, eu tinha assistido e tinha gostado. Eu falei, não, vale a pena, porque tem umas metáforas, tem umas coisas complicadas, tem uns diálogos complicados, digamos assim, eu falo pra pessoa assim, você já assistiu Drink do Inferno? Você gostou? Exatamente. O resumo que ela fez, assim... É um Drink do Inferno muito melhor, tipo assim, sem aquelas pataquadas, né? Porque o Drink do Inferno é bem trash, assim, bem... Não, é super trash. Então, eu ri quando ela chegou e falei, amigo, eu achei chato, bobo, só faltou com cara de mamão. Como é que é? É um filme que podia ser 30 minutos, o visual é muito bom, mas, assim, a história, tem uns tiques americanos. De fato, tem um momento que você parar pra pensar, como é que é? Avenger Assemble, é igualzinho, realmente é verdade. Mas ele tem suas virtudes e tudo e tal, então é um filme que, cara, eu gostei, assim, mas... eu respeito a crítica, eu entendo o que ela tá falando. Então, é engraçado, um dos grandes campeões do Oscar ter esse review, e ok, tá certo, a gente aceita. Né? Mas como eu falei, é um Drink no Inferno, mas uma versão bem melhorada, porque se você pegar a primeira metade do filme, é um filme de drama bem legal, assim, e trata temas, né, interessantes e tal, de uma forma bem bacana. E a atuação do Michael B. Jordan realmente é impressionante, porque ele faz dois papéis, né? Ele faz papel de gêmeos. São bem diferentes. Bem diferentes. Aquela coisa, a gente tem um Ruth e Raquel, mas esquece isso, Jeff, esquece isso. Mas assim, teve o melhor documentário que eu vou caçar atrás, que parece bem interessante, que é do documentário de um supervisor, né, de escola, que ele tinha que fazer uns filmes que o pessoal exigia. Olha, você tem que fazer um filme patriótico, né? E aí o cara começou a filmar e ver quão absurdo era a situação, né? Porque tava rolando a guerra e não, você tem que vender isso aí como, né? Propaganda mesmo, né? Isso, exatamente. No sentido literal da palavra. Literalmente. Então, esse eu também vou correr atrás. Mas teve filmes que, né, o Avatar ganhar nenhuma surpresa aí, né? E tudo. Apesar de que eu achei que o outro Avatar foi bem melhor os efeitos do que esse. Sim. Mas, enfim. Sim. É porque por enquanto, nesse ano não teve muita coisa, né? Então, eu acho que esse Oscar, ele foi um Oscar que eles adaptaram a edição, né? Para algumas coisas e conseguiram atrair
pouco mais, deixar mais palatável o filme, e eu acho que não entrou em grandes polêmicas, mas é um ano que, se você parar pra pensar, Frankenstein, né, também, né, não tem como a gente não dizer isso, né, ganhou lá, melhor direção de arte, a parte interessante de técnica e tudo. Belíssimo filme, realmente a arte do filme. Maquiagem, melhor figurino, isso aí a gente já tava dentro do esperado, né, e tudo. Mas um Oscar que eu acho que não tem uns filmes bons, mas não tem nenhum filme que, caramba, cara, esse filme, uau, né, foi um ano ok, né, assim, eu acho, assim, eu assisti todos o melhor e tudo, mas, assim, achei ok, é um filme, um ano bacana. Então eu acho que o Oscar acabou passando essa mesma ideia, né. A escolha de uma batalha após a outra, claro, tem uma mensagem política, né, da situação dos Estados Unidos e tudo, né, mas eu acho que é o que eu costumo dizer, né, e eu acho que foi muita brincadeira. O Oscar é do tipo assim, cara, corra pra assistir o maior número de filmes possíveis até essa data, entendeu? É quase uma maratona, uma gincana. É uma gincana. Né? Mas você cumpriu bem. Você foi praticamente todos aí. Vou te falar que o sapatinho verde aí tá bem ilustrado. Esse ano só faltou Blue Moon, que eu vou assistir depois, e se eu tivesse duas pés, eu chutaria você, uma coisa assim, que é meio drama, um drama pesado. Aí eu falei, gente, eu acho que se você tivesse mais tempo, eu assistiria você, né? Tipo assim. Isso, exatamente. Se eu morasse num país nórdico, eu não morasse no Brasil, eu viria você. Exatamente. Né? Não, tá de parabéns aí o nosso correspondente aí do tapete vermelho da casa dele, diretamente, né, o nosso sapatinho verde aí. Muito obrigado pela cobertura do Oscar. E valeu. Vamos acabar esse episódio, né, porque se ainda tiver alguém ouvindo, já tá cansado. Vamos lá pros petiscos. Que é só que a gente vai falar o que tá por vir aí, o que a gente tá assistindo, que dessa vez não vai demorar tanto, espero. Vamos lá, eu tô assistindo a terceira temporada do Falando a Real na Apple TV Plus, um combo aqui de Apple TV Plus que eu tô vendo. Falando a Real, né, uma série de comédiazinha bem levinha, inclusive com Harrison Ford, nosso antigo Indiana Jones. E ele é muito engraçado na série, diga-se de passagem. Segunda temporada do Monarch, né, que tá até prometendo, vamos, quem sabe, agora vai. Segunda temporada do Sequestro, esse eu já tô assim com o pé bem atrás. Falei, pra quê? Pois é. Pra quê? Esse é aquele que tinha que ter uma temporada só. Mas, enfim, vamos lá. Esse eu tô bem empolgado, a segunda temporada do The Pitt, gostei demais. Sim. Tá 8.9 lá no HBO Max. Realmente, pra quem gosta de drama hospitalar, o povo fantástico esse seriado. É uma bola dentro da HBO Max e tá lá na segunda temporada. Amores à Parte no Prime Video. Uma comédiazinha daquelas bem mamão com açúcar, vamos ver. Pequenas Cartas Obscenas, esse é um filme um pouquinho mais antigo, que eu também tô querendo ver, tá lá no Prime, gostei da premissa, tá lá no Prime Video também. E em termos de jogos, tô jogando, como eu falei, Takes Two, né, com meu filho, é um jogo um pouquinho mais antigo também, e tô terminando Black Myth Wukong, minha saga. Esse tá complexo. Por quê? Porque é um jogo difícil, no sentido de que em muitos momentos ele tem coisas que não são fáceis de descobrir, e se você passar por elas, chega. Aí, por exemplo, se você conseguir um treco aqui, um item específico, quando você chega num chefão, você usa esse item e fica muito mais fácil. Só que se você não souber disso, aí você tá quebrando a cabeça lá pra matar aquele chefão, você fala, cara, é muito difícil isso aqui, velho. Aí você vai pesquisar e fala, se você tiver esse item aqui, o cara para de voar, entendeu? Aí você fala, putz, grila, velho, como assim? Então, nesse sentido, é meio enfurecedor o jogo. Mas o jogo é bonito, a jogabilidade é bacana, então eu tô me esforçando aí pra terminar, porque é bem meu estilo também de jogo. Então, e você, Jeff? Seus petiscos? Cara, então, alguns estão fazendo aniversário, mas sim, a gente continua. Paradise, já tá indo a segunda temporada.
Eu ainda não vi a primeira, mas o pessoal já falou, eu já levei spoiler bem feito pra mim, mas eu vou ver. O Filho de Mil Homens, que era pra eu ter visto, mas aconteceu uns problemas, mas eu vou ver. Que tem baseado, é uma adaptação do livro lá. Tudo Esse é bem Rio, sapatinho verde. Não, super sapatinho verde. O Tudo é Rio, eu vou voltar porque o Clube do Livro tá uma loucura, porque eu inventei de ir no Bookster também e tal, então tá, oh meu Deus, vamos morrer, mas calma, Não vai pode dar esquecer certo. de botar aí o Devorador de Estrelas, né? Ah, sim, verdade. O Devorador de Estrelas, bem Vamos ver no lembrado. cinema. Sabia? Exatamente. Esse aí vai ser um evento de E esse gala. é teu. Tua pegada. Não, pô, eu gosto pra caramba, não, ali vai ser muito top. Tem um Blue Moon que eu tenho que ver, que o pessoal falou muito bem e tudo, o pessoal falou que, cara, vale a pena conferir. Tem um Beastars, aquele do anime que eu curti, que fala muito sobre sombra e tal. É a última temporada, últimos episódios, vamos ver pra onde é que vai. Eu já tô, cara, a parte técnica tá absurda, mas a história eu acho que deu uma caidinha aí, mas vamos ver. O Entre Nós, que é uma dose extra de amor. Esse aí é um filme polêmico que eu quero assistir. A noite sempre chega que eu já não sei se eu vejo, já tava mais empolgado, mas vamos ver. E Morrendo por Sexo, que eu falei assim, não, cara, esse aí eu acho que vale a pena porque... Tem que ver esse pra você provar que Disney Plus tem coisas de adulto. Exatamente. E o Bailarina que já tá quase pra lançar o 2 e você não viu o primeiro ainda. Aqui eu confesso quando a gente falha. e é isso aí. Legal, Jeff. Obrigado aí por mais um episódio. Estamos voltando aí pra nossa quarta temporada. Acho que é isso. Sim. Episódio 73, quarta temporada, né? Lembrando que isso aqui é um projeto do Mexido Digital, né? O nosso blog aí, que começou como blog, hoje é mais podcast. Mas você pode entrar em contato com a gente pelo mexidodigital@gmail.com ou deixar um comentário no vídeo, né? Como nossos inúmeros fãs que cabem numa mão, às vezes deixam, ou às vezes não, às vezes manda direto no zap. Acontece, mas a gente agradece, né? Principalmente quem chega aqui até o final e vamos nessa, né? Vamos seguir aí. Muito obrigado, Jeff. E eu que agradeço e vamos lá. Agora começou o ano, você pode escolher qual deles. Né? Boa, vamos nessa então. Um abraço, até mais. Até mais.